o que é dito normalmente é fale sobre o seu problema, né? E você vai ter alívio. E a neurociência está dizendo que não é bem assim. É isso? Bem assim. Que, na verdade, prestem atenção, que quanto mais você se envolve com o problema, já é uma coisa que eu defendo há 22 anos, e depois hoje eu vou até explicar quando que eu comecei a defender isso, né? Baseado no quê? Quanto mais você se envolve com o problema, maior ele fica. Ou seja, a área da ativação do fluxo sanguíneo, como é que a gente sabe isso, né? Porque quando a pessoa, em laboratório, ela fala de um problema, ou é chamado para avaliar uma situação, uma pesquisa quantitativa, se coloca os eletrodos no cérebro e vê a ativação do fluxo sanguíneo. E quando uma pessoa ela fala de um problema, a ativação do fluxo sanguíneo é uma das piores áreas. E a gente sabe que quando ativa aquela área, ativa junto uma química debilitante. Então a pessoa fica enrolada, envolvida naquela situação problemática e não consegue desenvolver uma outra área do cérebro que traria a criatividade para a solução. Então, não fale, não rumine, porque existe uma possibilidade de ruminação muito grande envolvida na questão dos problemas. E aí gera muita polêmica, porque o ditado popular, os livros de autoajuda também, né? E muitas linhas profissionais, elas dizem ao contrário, você tem que analisar o problema nos mínimos detalhes para só então poder sair deles. E isso começou lá com Freud, e um grande conflito com Alfred Adler, que é um que contrariou isso. O Freud via como os problemas, né? As doenças dos instintos de vida e morte, ou um problema, uma situação patológica da mente, enquanto Adler, por exemplo, defendia que um sintoma não era o problema, o sintoma era um aviso, era um propósito. Né? Então, em 1930, já se dividiu. E o Adler, ele foi muito boicotado já naquela época. Né? O Freud ficou famoso e ele ficou esquecido. Mas ele defendia o que eu hoje defendo. Muitos anos mais tarde, né? Eu me dei conta que eu sou adleriana. Né? Que eu acredito e trabalho muito disso. Quando uma pessoa chega com sintoma ou um comportamento desajustado, eu tento ver o propósito disso, não aprofundo, não se envolva, dissolva, é uma tese forte do meu trabalho, e levar ele para a solução, e levar ele para entender o propósito e encontrar maneiras mais saudáveis de chegar no mesmo propósito. Mas isso era 1930, não tinha nenhuma prova, né? Depois, em 1980, teve um psicólogo belga, Bernardo Rimet, que ele fez um longo trabalho provando, mais tarde a gente vendo o cérebro, comprova que as pessoas que ficam falando muito dos seus problemas e ruminando em cima deles, elas vão aumentando e se sentindo, e reduzindo as capacidades de resolução e se sentindo cada vez mais angustiadas. Isso são só os primeiros defensores em se distanciar do problema e não afundar-se. A palavra afundar-se, né? Mas eu acho muito bom pontuar essa questão de que existe uma forma de olhar para os problemas, né? Então, tu tá dizendo aqui, olha, ficar falando, ficar ruminando e tal, isso vai causar, talvez, um prolongamento, né? Na dor da pessoa, por exemplo. Mas, olhando para uma situação problemática com distanciamento, porque não é, eu acho que isso é importante de mencionar, e me corrija se eu estiver errada, mas essa pesquisa não está dizendo o seguinte, esqueça os seus problemas. Não. Ela está dizendo, observe com um certo distanciamento os seus problemas, porque aí você vai ter mais condições energéticas, químicas, cerebrais, de encontrar uma solução para o problema. Por exemplo, antes da gente poder analisar o cérebro, né? Porque como é que a gente analisa? O fluxo sanguíneo, quando você pensa e quando você sente, vai para algumas regiões do cérebro. E essas regiões, elas produzem uma boa química ou não. Então, obviamente que depois de 2000, quando
a ressonância magnética por imagem ficou à nossa disposição, muitos pesquisadores, muitos laboratórios começaram a estudar vários sentimentos, né? Como, por exemplo, em 2001, foi estudado 2.000 pessoas nos Estados Unidos sobre, 10 dias depois começou essa pesquisa, sobre a torre, né? Sobre o 11 de setembro, a queda da torre. Dividiu em 2 grupos, e foi estudado por neurocientistas por 2 anos a saúde mental e a saúde física desse grupo de 2.000 pessoas. Num grupo dividido, eles debatiam, eles falavam sobre os sentimentos e sobre as emoções e sobre os pensamentos da queda das torres. E o outro grupo não. Conclusão que se chegou depois de 2 anos. Que o grupo que falava era o grupo das pessoas que ficaram mais angustiadas, mais estressadas e com uma ruminação muito intensa, né, e se prejudicaram em comparação àquelas pessoas que não se encontravam para falar dos sentimentos e dos pensamentos. A maioria das pessoas pensa assim, mas quando eu falo do meu problema, eu sinto um determinado alívio. Não é bem assim. As pessoas não se dão conta disso. Se elas vão falar com uma interferência terapêutica, é outra coisa. Porque o terapeuta, ele tem intervenções terapêuticas, inclusive para a pessoa sair daquela ruminação do problema. Então, já observou que o cérebro funciona como cascata associativa. Que se tu vai num grupo, eu brinco, o grupo das miseráveis, né? Então, a miserável 1 conta uma história triste, a miserável 2 lembra de uma pior, e a miserável 3 lembra de uma pior, e pior, e pior, e aí tem a miserável 4, que eu digo, as amigas reunidas, elas, é uma cascata associativa, tu conta uma história triste, eu fui lembrando, será que eu tenho uma mais triste? Será que eu tenho uma pior para contar? Tenho, lembrei! Mas uma vez me aconteceu isso. E as outras ficam lá, e agora? Porque é um cérebro coletivo ali, funcionando em cima da história e o problema maior. E foi isso que essa pesquisa, que foi realizada em Nova York, pela Universidade de Stanford, descobriu que as pessoas que se reuniam, elas ficaram mais angustiadas, elas aumentaram o falatório e elas não se sentiam mais aliviadas. E a gente observa isso, né? Por isso precisa de uma intervenção terapêutica. E quando a gente não fala dos seus problemas, para mim fica muito claro que é com pessoas que não estão, com o grupo, por exemplo, entendeu? Que não está preparado para fazer intervenções terapêuticas, ou seja, fazer uma escuta ativa, interferir em momentos, que é um papel de um grande terapeuta, né? É trazer uma nova perspectiva, trazer uma nova forma de pensar. Não, porque eu tô pensando aqui na minha experiência e, assim, eu acho que quando, é isso que tu tá falando, muitas vezes, se eu tu tá num grupo de pessoas e tal, aquele falatório, de repente, ele realmente, não sei o quanto ele realmente vai ser benéfico, né, o quanto vai trazer soluções ou novas formas de ver. Mas eu também acho que é super importante eu ter, sim, um espaço onde eu posso falar das coisas que para mim são problemas ou difíceis e ampliar a minha visão. Eu acho que assim, é a minha opinião, não sei como é que a pesquisa vê isso, mas não falar, ponto, eu acho perigoso, sabe? Tipo assim, eu tenho uma questão, porque vamos dizer que eu tenha essa questão super relevante e extrema de um trauma, de uma tragédia como o 11 de setembro, né? Se eu consigo não pensar mais sobre isso e não falar, ótimo, né? Se não tá nos meus pensamentos, bom, não é mais um problema para mim. Mas, se tá nos meus pensamentos e eu só não falo, aí não acho que isso seja um grande benefício. Né? É por isso que eu acho bem importante aquilo que que é o que eu prego, né, na metodologia da caixa preta, não é negar o problema, é olhar para o problema de forma dissociada. Inclusive, é pensar sobre o que eu estou pensando. Quando tu consegue ficar numa terceira posição e pensar assim, eu me enxergando do jeito que eu estou lidando com esse problema, eu de uma forma distanciada, isso foi uma pesquisa que foi realizada em conjunto com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e com a de Cambridge, da Inglaterra. Eles se reuniram para ver assim,
já que a gente está vendo que pelas imagens aqui, pelas pesquisas comportamentais, porque depois vem pesquisas bem mais fortes que essa, né? Que foi a que eu comecei a seguir e criei toda a minha metodologia. Foi também em 2001, né? Com o Richard Davidson, que ele elaborou, tem 2 regiões aqui no cérebro, o córtex pré-frontal esquerdo e o córtex pré-frontal direito. Quando você ativa o direito, você está ruminando sobre o problema, fantasiando, aumentando e projetando o pior resultado. Isso vai gerando um monte de cortisol. Agora, quando tu olha para o problema e vê de uma forma lúcida, distanciada e mais visionária, você consegue ver uma visão de onde você quer chegar, independente do seu problema, você vai atingir uma hora que ele chamou de cérebro resiliente, que é o córtex pré-frontal esquerdo. Então, ele fez essa pesquisa em laboratório, em Madison, no instituto dele, e maravilhosa, né? Porque ali mostrou, assim, como eu vivendo um problema, que perspectiva eu devo dar para ele. Porque se eu ficar falando e buscando as raízes, exemplos, outras experiências em que eu vivi a mesma situação, que é uma tendência forte, pela cascata associativa do cérebro, eu tendo a ruminar mais, eu tendo a ter mais hormônio do estresse e eu tendo a me afundar mais. Agora, e a devanear mais, né, em preocupações. Aqui que nascem as preocupações. É o córtex pré-frontal direito. Isso é um trabalho bárbaro do Richard Davidson. Agora, se eu olhar para o meu problema e ativar uma área visionária, né, aliás, as pessoas de mais sucesso, elas chegam com mais sucesso onde elas querem, porque elas pensam na visão que elas querem alcançar, no resultado que elas querem alcançar. Ao contrário da pessoa envolvida nas preocupações, no medo de não ser aceito, nas preocupações de aquilo piorar, daquela situação ficar mais difícil, de olhar para as repetições. É a cascata associativa negativa que foi descoberta, que é uma capacidade do cérebro. Não, eu acho muito interessante, assim, muito interessante. E na minha experiência, que adoro uma conversa e uma terapia, sempre gostei de fazer terapia, sempre gostei de ir lá e conversar e falar, e de certa forma investigar. Só que eu acho que a palavra-chave do porquê que eu gosto disso, e, por exemplo, não costumo falar com as minhas amigas, e não costumo mesmo. Assim, é clássico. Teve um término de relacionamento, uma coisa assim. Olha, terminou, é isso que vocês precisam saber. Não precisa mais me contar nada a respeito dessa pessoa. Se vê ele com outra pessoa, não, por favor, não fique me contando nada. Ponto. E isso com N coisas. Mas em terapia, eu sempre gostei. E eu acho que a palavra-chave é essa questão do distanciamento para mim. É eu conseguir, com uma pessoa que consegue fazer boas perguntas e ampliar a visão, ter um maior conhecimento sobre mim mesmo. Porque, querendo ou não, as situações difíceis e aquilo que a gente chama de problema, é meio que a forma como a gente lida, né? Se eu trato aquela questão como algo que eu preciso imediatamente sair daqui, isso aqui não podia estar acontecendo, bom, é um inferno. Agora, se eu vejo essa situação como o que eu posso aprender a meu respeito, né? O que eu posso aprender sobre o que eu gostaria de experimentar daqui para frente? Como é que eu posso me entender mais a partir disso tudo para ser mais livre e menos condicionada? É ótimo. Mas